Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Hoje nós vamos estudar um pouco, queridos, sobre o fechamento da porta da graça e o tempo de angústia que vai suceder a esse episódio, tá bom? Todos acharam? Amém? Deixa abertinho aí e vamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade agora de abrir a Tua Palavra. E todos nós sabemos que quando abrimos a Tua Palavra, não é o homem que fala, mas é o próprio Deus que se comunica. Pai amado, que neste momento os nossos corações possam estar abertos para ouvir, para aceitar a Tua Palavra. Pai amado, que o Teu Santo Espírito nos guie, nos guarde e nos conduza durante esse estudo, que possa nos dar sabedoria para entendermos as Tuas verdades eternas. Fica com cada um de nós, guarda cada família aqui representada. Clamamos a Ti, Deus meu, todas estas maravilhosas bênçãos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 5. Mas antes de lermos, eu queria só falar um pouco sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, como creio que vocês já sabem também, assim como o livro de Daniel, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na parte histórica do livro e na parte escatológica do livro. Assim como no livro de Daniel, nós temos do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos a parte histórica. E do capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel, nós temos a parte escatológica ou a parte profética do livro. A mesma coisa acontece aqui no livro de Apocalipse. Então João, quando ele foi escrever o livro de Apocalipse, ele teve a mesma ideia que Daniel teve. Ele dividiu o livro em duas partes, ou a carta. Então quando você pega ali no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o anjo dizendo que foi mandado por Jesus para passar aquela mensagem a João e que João escrevesse as cartas e mandasse para as igrejas. De que carta o livro de Apocalipse estava se referindo? Ao próprio livro do Apocalipse. Então João escreveu o livro de Apocalipse e enviou para as igrejas. Então o mesmo livro ele encaminhou para as igrejas. Não foi uma carta diferente para cada uma, mas o próprio livro de Apocalipse ele foi enviado para cada igreja daquele momento da história da igreja primitiva. Então João ele escreveu também, dividiu o livro em duas partes. Ele pegou a primeira parte histórica, que é do capítulo 1 ao capítulo 11 de Apocalipse. E depois ele começou a parte escatológica, ou a parte profética do livro, que foi do capítulo 12 ao último capítulo, o capítulo 22 do livro de Apocalipse. E aqui nós temos agora, no capítulo 15, de qual parte estamos nos referindo? A parte histórica ou a parte escatológica? Quem responde? A parte profética. A partir do capítulo 12. Agora nós estamos na parte profética e João agora, ele vai nos falar o que vai acontecer nos últimos dias. Capítulo 15, a partir do verso 5. Fala assim: Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Verso 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o verso 8, ele finaliza: o santuário se encheu de quê, queridos? De fumaça.
procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia permanecer no santuário ou penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos anjos de Deus. Aqui João, ele mostra o que vai acontecer um pouco antes do derramamento das pragas no mundo. E aqui ele fala algo que nós já ouvimos falar em algum lugar, que o santuário se encheu de fumaça e que ninguém podia permanecer nele. Então, se eu já ouvi falar, eu vi isso onde? Toda vez que nós vamos estudar o livro de Apocalipse, querido, a primeira coisa que eu tenho que, no primeiro lugar que eu tenho que ir, onde é? No Antigo Testamento. Praticamente o livro todo de Apocalipse, ele é escrito embasado no Antigo Testamento. Então João, ele se lembra de algo que ele já leu. E aqui ele coloca com o seu próprio punho aquilo que ele estava enxergando naquele momento. E onde foi que ele se lembrou dessa passagem? Êxodo, no capítulo 40. Abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 40. A partir do verso 34. Amém? Então, a nuvem cobriu o quê? A tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o quê, queridos? De que episódio Moisés aqui está falando? Da inauguração de quê? Da inauguração do tabernáculo. Então aquele tabernáculo lá do deserto, quando ele foi inaugurado, a glória de Deus encheu aquele tabernáculo e ninguém podia entrar naquele lugar, porque a glória de Deus ali estava. E Deus ali estava agora colocando o início das obras do santuário terrestre. Os trabalhos começariam a ser feitos naquele lugar. Por isso que Deus veio e colocou o seu aval naquele lugar. Moisés, você fez o que eu falei. Está muito lindo. Agora eu vou abençoar esse lugar. E a partir de agora, você vai iniciar os trabalhos de intercessão pelo povo de Deus. Só que esse episódio não foi isolado. Há muitos anos se passaram. E um outro personagem bíblico também, depois da inauguração do santuário, não mais agora no deserto, agora um santuário fixo. Salomão termina o santuário e agora ele convoca todo o povo para vir e prestigiar a inauguração desse lindo lugar. E o que acontece? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. No capítulo 8. Do verso 10 ao verso 11. Amém? Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu o que, queridos? A casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Amém?
Então aqui, Deus ele coloca o seu aval, a sua bênção, nos dois momentos. Lá no deserto com Moisés e agora ali em Jerusalém com Salomão. Então, aqui a Bíblia e os textos que nós lemos, eles falam claramente que no início das obras de mediações do santuário terrestre, Deus veio e abençoou o local. E Apocalipse, lá no Apocalipse, no capítulo 15, que nós lemos no início, Deus agora, ele não mais coloca o seu aval no início, mas agora quando a nuvem toma de conta do santuário celestial, não vai iniciar mais a mediação. Agora a mediação chegou no final. Então Deus vem no momento do início e agora no momento da finalização da mediação. E se você for pegar depois de Apocalipse capítulo 15, o que acontece depois em Apocalipse capítulo 16? As pragas. Depois da mediação finalizada, as pragas agora começam a cair nos habitantes ou nos ímpios que estão na terra. Como chamamos esse evento de Apocalipse capítulo 15, queridos? Fechamento da porta da graça. Então aqui em Apocalipse capítulo 15, você tem um momento exato do fechamento da porta da graça. E qual é o sinal na terra de que Cristo terminou o seu ministério no céu? O derramamento das pragas. Então, o derramamento das pragas é o episódio aqui na terra em que simboliza a finalização do ministério de Cristo no santuário celestial. Então, quando as pragas estiverem sendo derramadas, não haverá mais intercessor no santuário celestial. Não haverá mais esperança de salvação para aquelas pessoas que agora estão em profundas trevas. O que acontece quando a porta da graça se fecha, querido? Acontece duas coisas. Uma relacionada aos ímpios e a outra relacionada aos salvos. O relacionamento aos ímpios é o derramamento de quê? Das pragas. E em relação aos salvos vai acontecer o quê? A grande angústia ou tribulação. Relacionada aos ímpios, as pragas. Relacionada aos salvos, a perseguição ou a angústia, que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1. Depois disto, aqui é a primeira referência às pragas. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dada fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso. Verso 13 e verso 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vêm? E no verso 14, alguém responde: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de onde, querido? Da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue. Daniel capítulo 12.
Abra sua Bíblia agora em Daniel, no capítulo 12. Verso 1. Amém? Neste tempo, se levantará quem? Miguel, o grande, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de quê, querido? De angústia qual nunca houve, desde que houve nação sobre a face da terra. Você tem ideia daquilo que lhe aguarda? Você já pensou e já refletiu no tempo que está bem próximo de acontecer na sua vida? A Bíblia é clara, queridos. Tempo que você nunca imaginou, desde que houve nação sobre a terra. E olhe que a terra já passou por momentos difíceis. Já passou por várias guerras. Só a segunda foram milhões e milhões de pessoas mortas. E estamos vivendo guerra neste momento. Pessoas morrendo todos os dias. Só que nada, querido, se compara àquilo que está próximo de acontecer. Mas Miguel vai se levantar. E ele vai cuidar dos filhos de Deus. E como nós estamos nos preparando para este dia? Como estamos nos preparando para esse tempo de angústia? O Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito, no capítulo 39, ela fala assim: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido foi por fim retirado. Desobrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Agora Satanás faz o que lhe der na telha para preparar o seu povo para a grande peleja. E agora está dividido os filhos de Satanás contra os filhos de Deus. De qual lado estaremos? De qual lado escolheremos estar? O Espírito de Profecia fala que agora o Espírito de Deus não mais trabalha no coração dos ímpios. Nada mais segura eles. Agora eles estão prontos para fazer o que eles querem contra nós. No capítulo 24 do livro Grande Conflito, fala assim: os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus vivo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Agora, os ímpios estão sem mediador. Cristo finalizou seu trabalho no santuário celestial. Agora, estamos aqui nessa terra, sem ninguém intercedendo por nós. E o que isso significa? Será que seremos abandonados? Será que estaremos aqui ao Deus dará? Cristo não está mais no santuário. E agora, os salvos vão estar como? Vão estar por conta própria? Sim ou não, queridos? Meio dividido.
Vamos ver o que a Bíblia fala? Abra sua Bíblia, agora no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Verso 20, amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordeno, e eis que estou convosco todos os dias, até a grande tribulação. É assim? Como é que está aí? Até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Cristo. João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Verso 5. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada, queridos, nada podei fazer. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém? Queridos, não é porque estaremos sem mediador que estaremos abandonados. Cristo nunca vai abandonar o seu povo, em momento algum ele vai abandonar o seu povo. E infelizmente, ainda irmãos nossos acreditam nisso, de que estaremos só, sem ninguém, abandonados. E alguns falam ainda que não pecaremos mais. Queridos, enquanto nós não formos transformados pela glorificação, nós não temos como não pecar. Só que o pecado que nós não vamos mais cometer vai ser o pecado da rebelião. Esse nós não vamos mais cometer, mas a nossa natureza pecaminosa ainda vai permanecer. Mas o Espírito Santo vai estar com os filhos de Deus. Ele vai ser retirado da terra, mas relacionado a quem? Aos ímpios. Não tem mais o que ele fazer. Ele foi resistido toda a vida. Agora a intercessão finalizou. O tempo da graça foi terminado. A porta se fechou. Os ímpios agora não têm mais esperança nenhuma de salvação. E o Espírito de Deus foi retirado. Agora eles estão livres para colocar toda a força da sua natureza miserável contra quem? Contra quem, queridos? Contra nós. Nós estaremos lá. E a igreja diz: amém. Eu quero estar lá, sendo perseguido. Eu não quero ser o perseguidor. Eu quero ser o perseguido. Eu quero estar escondido. Eu quero estar nesse tempo de angústia, se assim Deus permitir, se eu não passar pela morte antes. Mas nós devemos nos preparar para esse grande dia que está diante de nós. É fato, querido. Você acreditando ou não, vai acontecer. E se você souber como já está adiantado, como as coisas já estão acontecendo no mundo, que nós ainda estamos dormindo e não estamos percebendo. Mas hoje, o Espírito de Deus faz um convite para a igreja central do Quinari.
para os membros que aqui se encontram, para os líderes que aqui congregam e cuidam dessa igreja. Há uma chance hoje de preparação para esse grande dia. Como nós iremos nos comportar e qual lado escolheremos nessa grande batalha? Queridos, eu não sei se você já ouviu falar sobre a tribo Cherokee. É uma tribo indígena que quando a criança ela vai passar para a fase adulta, eles têm um festival de passagem ou uma cerimônia de passagem que eles fazem. O que eles fazem? O pai pega o filho, que já está ali passando para a fase adulta, ele pega o filho dele, leva à noite na floresta, e ali, à noite, sem luz nenhuma, ele coloca uma venda nos olhos do rapaz, do adolescente, e joga ele dentro da floresta. E o filho, ele tem que passar a noite toda. Ele não pode tirar a venda, e ele tem que passar a noite toda sozinho naquela floresta. Se ele conseguir, no outro dia pela manhã, o pai dele vai lá, resgata ele e leva para a tribo, e ali tem a conclusão da cerimônia de passagem da fase jovem para a fase adulta. E quando a criança está lá no meio da floresta, ele não consegue enxergar nada. Só que o pai, ele não abandona o seu filho. Ele fica por entre as árvores observando se não vai vir nenhuma fera, se não vai vir algo para atacar o seu filho. E se aparecer alguma coisa, quem é que está lá para protegê-lo? O pai dele. Na mente da criança ou do jovem, o que é que está acontecendo ali? Ele está como? Sozinho. Só que ele não percebe que o pai dele jamais vai abandonar ele. A mesma coisa vai acontecer quando estivermos por aí, sabe-se lá Deus onde. Quando nós pensarmos que estamos abandonados, nós vamos entender e lembrar de que Cristo jamais abandona o seu povo. Ele nunca vai abandonar você, querido. Eu não sei por qual batalha você está passando, eu não conheço a sua vida, mas Cristo te conhece e Ele jamais vai soltar a sua mão, a não ser que você não queira mais segurá-la. Mas é essa esperança que Ele quer que você tenha, que você realmente viva essa salvação que foi apresentado para você um dia, e que você se prepare. Já está perto, querido, já está perto. Esse momento mal que você está passando, essa luta que você está vivendo, já está chegando ao fim. E Cristo vai te dar a recompensa que olhos nenhum jamais viram, ouvido jamais ouviu, e nada similar passou pela mente humana, aquilo que Deus tem preparado para você. E eu te pergunto, você está preparado? Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele, você está preparado? Pergunte. Você está preparado? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 30, no verso 7. Jeremias capítulo 30, verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de quê, querido? De angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. O profeta Jeremias, ele pega um episódio que aconteceu no passado, que quando Jacó estava fugindo do seu irmão, preocupado, agoniado,
que ele iria morrer, que o irmão dele estava vindo contra ele, que não tinha escapatória nenhuma. Ele coloca a sua família, manda passar o rio e ele fica do lado de cá do rio, preocupado, angustiado: eu vou morrer, a minha família vai ser destruída, e agora, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E naquele momento aparece um ser, um homem, e ali ele começa a ter uma guerra. A Bíblia fala que eles começam a batalhar, e Jacó se segura naquele ser, o sol já raiando, e o anjo, que a gente conhece como sendo o próprio Cristo: me solta, eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. E ali Cristo abençoou Jacó e disse: você não vai ser mais chamado Jacó, seu nome vai ser Israel. Então ali a gente percebe que quanto mais a gente briga com Deus, mais a gente sai com o cheiro de Deus. Você já viu alguém brigando? Eu já vi algumas vezes, algumas pessoas brigando. E quando eles brigam, eles se agarram. Eu já briguei também, algumas vezes. E quando a gente termina a briga, a gente sai com o cheiro da outra pessoa, de tanto agarrado que a gente passou ali, tanto aperreio ali, os dois juntos. Então, queridos, nós precisamos estar próximos, o mais perto possível de Cristo, para diariamente soltarmos o cheiro de Deus, preparando para essa grande batalha, que só Jesus vai conseguir nos dar força para passarmos com vitória deste período. E a igreja não diz um amém? Queridos, eu convido a você, nesta manhã, a refletir sobre a sua preparação para o céu. Coloque a mão na mente e pense o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo, onde você está colocando a sua confiança. Será que você está colocando a sua confiança no lugar certo? Ou será que nós estamos escolhendo ainda as coisas deste mundo e querendo ganhar o céu? O livro Grande Conflito, a irmã White, ela fala da seguinte forma: ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda provação está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas à meia-noite oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Amém? Então não importa onde estivermos, Cristo vai estar conosco e estaremos louvando, cantando, alegres, sabendo que o nosso Deus está do nosso lado. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 34. Salmo, capítulo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se onde? Ao redor dos que o temem e os... Salmo 91, verso 11. 91, verso 11. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus, amém?
A história de Jacó é também uma segurança de que Deus não rejeitará os que foram enganados, tentados e arrastados ao pecado, mas voltaram a Ele com verdadeiro arrependimento. Enquanto Satanás procura destruir essa classe, Deus enviará seus anjos para animar e proteger no tempo de perigo. Amém? Os anjos vão nos servir. Eles não vão nos abandonar. E agora, como devemos nos preparar para esse tempo de angústia que está próximo? Eu tenho 4 passos para dar para vocês de forma rápida. E se possível, eu quero que você grave esses passos no seu coração. O primeiro passo que você tem que dar é desenvolver o hábito de louvar a Deus durante as crises da sua vida. Mesmo diante das crises, nós devemos louvar ao Senhor. Paulo fala o quê? Em tudo dai graças. Não é por tudo, mas em tudo dai graças. E eu te digo uma coisa, como fala um escritor americano, se você não está passando por provação na sua vida, não se preocupe, porque elas estão a caminho. Queridos, a provação vai vir, para todos. Coloque isso no seu coração. E quando ela vier, você tem que estar como? Preparado. E você se prepara com quem? Com Cristo. Só com Ele. Então, quando ela vier, você vai louvar, porque você vai estar com o seu Salvador. Amém? O segundo passo, para você se preparar para o tempo de angústia, empregando nossas habilidades no trabalho para Cristo. O que você está fazendo com a luz que foi mostrada para você? Você está fazendo que nem aquele tolo que pegou o seu talento e enterrou? Ou você está multiplicando? Meus amigos, todo adventista, ele tem que colocar 2 coisas na mente dele. Você tem que ter pelo menos 2 coisas. Grave isso. Primeiro, todo adventista tem que ter um ministério. Se você não tem um ministério, ore a Deus para que você desenvolva o seu ministério. E o que é o ministério? Aquilo que você faz dentro dessas 4 paredes. Esse é o seu ministério. E você pode ter certeza que não falta lugar para você. Eu nunca vi um líder dizer para uma pessoa que está atrás de fazer alguma coisa: olha, eu queria ajudar, dizer, não precisa não, já tem gente demais. É assim que acontece no Quinari? Lá em Tarauacá não é assim não. Lá em Tarauacá a gente precisa fazer ali um jogo de cintura para conseguir pessoas que aceitem a missão de desenvolver o seu ministério. Então, se você não tem um ministério, desenvolva o ministério, querido. Você precisa desenvolver o seu ministério. E segundo, todo adventista tem que ter uma missão. E o que é a missão? É das 4 paredes ou da porta para lá, para fora. Desenvolva a sua missão. E qual é a nossa missão? Salvar vidas. Trazer vidas aos pés de quem? De Cristo. Essa é a nossa missão, querido. Toda pessoa salva já nasce salva como missionária. Ah, mas eu não sei dar estudo bíblico. Querido, eu não estou falando só de estudo bíblico. Você pode levar a mensagem de Cristo de diversas formas. Tem pessoas que têm um talento enorme na recepção, que só aquela recepção calorosa você já consegue ou já ganha o coração da pessoa para Cristo. Desenvolva a sua missão.
Ore a Deus para saber qual é o seu talento. Desenvolva o seu talento aqui dentro da igreja e lá fora. A igreja do Quinari não pode ficar de fora deste grande dia. Nós precisamos andar juntos, queridos. Juntos. Não é só. Você não vai a lugar nenhum só. Você tem que tomar a mão do seu irmão e caminhar com ele. E na outra mão segurando a mão de Cristo. O tempo está passando, querido. E precisamos tomar uma decisão na nossa vida o quanto antes. Terceiro passo. E penúltimo passo. Nós precisamos confessar todos os nossos pecados com sincero arrependimento, querido. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, vai acontecer o que com ele? Ele vai ser salvo. Mas aquele que não confessa o seu pecado, ele vai morrer com ele. A irmã White, ela fala da seguinte forma: deixa eu achar aqui o texto. Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido de seu pecado, de obter pela fraude o direito da primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a sua vida. Deus só perdoou Jacó naquele momento, porque sinceramente ele se arrependeu. E o conseguiu salvar das garras do seu irmão. E o último passo, nós devemos desenvolver o hábito de memorizar salmos. Queridos, os salmos foram feitos para esse tempo que se aproxima. Se você for pegar a história dos salmos, praticamente todos os salmos foram feitos em momentos difíceis de sua vida. Se você for pegar o Salmo 1 até o 41, você vê ali Davi praticamente chorando em todos os salmos. Nós precisamos desenvolver o hábito de decorar, de aprender os salmos para esse momento que se aproxima. E eu quero destacar pelo menos 3 com vocês aqui, que nós iremos aprender. Salmo 46. Abra sua Bíblia. Eu ainda não aprendi, mas estamos batalhando. Salmo 46. Amém? Deus é o nosso e fortaleza. Socorro bem presente, onde, queridos? Nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o verso 11 finaliza como? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. O salmista começa como? O Deus é o meu refúgio. E ele finaliza como? Deus é o nosso refúgio. Amém? Salmo 91. Abra sua Bíblia. Salmo 91. Primeiro, abra Salmo 121. Só avance um pouquinho mais aí. Salmo 121.
Amém? Elevo os meus olhos para os... De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? Vem do Senhor. Amém, queridos? Queridos, quando o salmista, ele escreveu esse salmo, na cultura deles, principalmente da cultura pagã, eles faziam altares onde? Nos montes. Porque eles entendiam que quando o Deus dele falasse, eles falariam lá no monte, lá no altar, no lugar mais alto. Só que o povo de Israel começou a pegar essa cultura também. E eles começaram a fazer altares nos montes. Deus não tinha mandado eles fazerem altares nos montes. E quando o salmista escreveu isso daqui, ele não era uma pessoa idólatra. Por isso que ele falou, o meu socorro de onde virá? Ele não vai vir do monte. Ele vai vir do Deus que fez o monte. Amém? Ele é o meu refúgio. E Ele vai me socorrer. E ele continua. Verso 2. Verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para... Amém? E o último salmo, 91. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Verso 7. Caiam 1.010.000, e tu não serás? Amém? Verso 9. Pois disseste, ó Senhor, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém, querido? Queridos, e o convite do Espírito Santo é esse para você hoje. Tenha Cristo como a sua única salvaguarda. Busque-o nas primeiras horas do dia. Clame pela sua misericórdia todos os dias. Porque estamos em um momento difícil da história deste mundo, que está prestes a ser finalizada. E o povo de Deus, da Igreja Central do Quinari, não pode ficar de fora. E eu convido você a aceitar nesta manhã esse convite. E se essa for a sua decisão, se essa for a sua escolha nesta manhã, eu convido você a ficar em pé.